Graças a Deus. Estou muito feliz por tudo o que está acontecendo na Igreja Unida, pelas coisas boas que Deus está fazendo em nosso meio. Nós estamos vivendo um tempo maravilhoso, sem dúvida nenhuma, talvez o melhor tempo da história da nossa denominação, por conta daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus tem dado, por conta daquilo que Deus tem operado nas nossas vidas e nos nossos corações. Agradeço desde já ao pastor Osmário e a seu grupo de louvor, seu Ministério de Louvor, pela gentileza da sua participação, atender o convite, e está sendo bênção, viu? Muita bênção mesmo. Glória a Deus. Eu avisei aos irmãos, na chamada que eu fiz, acerca de algo que Deus colocou no meu coração. Uma mensagem que Deus me deu, através de um sonho, na segunda-feira passada. Na madrugada, melhor dizendo, de domingo para segunda-feira. Eu estava dormindo e através de um sonho Deus falou comigo. Vocês acreditam que Deus ainda fala com sonhos? Que Deus ainda revela a sua vontade? Eu já tive algumas experiências dessas, é maravilhoso isso. Às vezes ele trabalha de uma forma diferente na vida de alguém, de outra forma na vida do outro. Comigo algumas vezes aconteceu no transcorrer dos sonhos. Acho que Deus tem muita misericórdia. Fala, meu servo tem que descansar, vou deixar ele descansar. Enquanto ele descansa, eu vou falando com ele. Talvez seja uma manifestação da misericórdia de Deus, sem dúvida é. E isso é maravilhoso, porque aconteceu de eu estar dormindo e tive uma visão no sonho. Ou seja, alguma coisa estava acontecendo e naquele sonho eu tive entendimento de que Deus queria que eu falasse isso para a igreja. E eu acordei imediatamente após o sonho. Eu tive o sonho e acordei. E fiquei um bom tempo sem conseguir mais dormir. Mas aquilo vindo, todos os detalhes daquele sonho, os acontecimentos. Então eu quero hoje convidar os irmãos a refletir sobre o assunto do qual nós vamos falar. E observarmos se por acaso nós estamos dentro do propósito de Deus ou estamos saindo desse propósito. E eu quero de antemão deixar claro que não há nenhum espírito de juízo ou de crítica a quem quer que seja, a qualquer modalidade de trabalho em nenhuma igreja, mas apenas uma preocupação grande que entendo ser a preocupação de Deus, uma vez que Ele deu essa mensagem. Em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, há um versículo muito conhecido, que diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Muito conhecido esse versículo. Mas eu quero usar aqui a tradução a nova tradução internacional. Ele usa essa nova tradução usa umas outras palavras que são muito interessantes, dizendo assim: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Essa frase inicial nessa tradução: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. É uma exortação que Deus nos dá, é uma exortação que o Senhor já nos traz e já nos direciona. E algumas perguntas surgiram no meu coração após aquele sonho. Algumas perguntas surgiram no meu coração e foram consequência daquilo que eu tinha visto. Eu vou dizer como foi o sonho rapidamente e aí nós continuamos na ministração. Eu sonhei que um pastor, não sei quem é o pastor, não sei qual é a igreja, mas havia um pastor e havia uma igreja.
E esse pastor então convocou o seu rebanho, a sua igreja, para uma importante reunião. E todos tinham que comparecer. E todos foram até o templo, mas quando chegaram lá, o templo estava fechado. E havia uma orientação para que eles fossem a um campo próximo, a um lugar ermo, a um lugar, um espaço sem construções, um campo. E ali seria feita aquela reunião. E no transcorrer da reunião, aquele pastor mandava ficar de pé algumas das lideranças, e ele fazia as seguintes perguntas: você tem certeza de que Deus está aceitando o que nós estamos fazendo na casa de Deus? Você tem certeza de que Deus está aceitando o nosso louvor, a nossa adoração? Você tem certeza de que aquilo que nós estamos oferecendo em nossos cultos tem sido recebido por Deus? E as pessoas diziam, sim, eu tenho certeza. E o pastor perguntava, como você sabe? Como você pode ter essa certeza? E foi essa a revelação. E eu acordei. Fiquei pensando naquilo e pedindo a direção de Deus. E realmente foram talvez 2 horas aproximadamente depois do sonho que eu fiquei acordado falando com Deus. E as perguntas que surgiram no meu coração para trazer aos irmãos são exatamente essas. Como podemos ter certeza de que Deus tem se agradado dos nossos cultos? Será que Ele realmente tem aceitado a nossa adoração? Como eu posso saber disso? E a pergunta então que ficou martelando na minha cabeça foi exatamente aquela que o pastor do sonho fez. Como você sabe? Como se Deus estivesse perguntando, como você sabe que eu aceitei o teu culto? Você já parou para pensar nisso? Eu temo que a gente vá se acostumando com o culto, as formas de culto, e as coisas aconteçam de forma meio automática, às vezes, sem que o propósito principal daquele momento seja levado a sério. E eu acho que um parênteses cabe aqui, porque se nós não achamos importante saber a opinião de Deus a respeito de tudo aquilo que nós supostamente estamos fazendo para Ele, que a gente faz pensando que está fazendo para Deus. Se nós não acharmos importante saber a opinião de Deus, então não faz sentido nós nos reunirmos, não faz sentido continuar essa mensagem, nem tampouco esta reunião. Eu particularmente acredito, amados, que essa deva ser a nossa maior preocupação em qualquer culto. Maior preocupação. Olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus 12, 28 a 29. Eu preguei recentemente sobre esta passagem, mas ela veio ao meu coração enquanto eu estava refletindo sobre o sonho. Diz assim, Hebreus 12, 28 a 29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Preste atenção no versículo. Adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Ora, a lógica me diz que se Deus quer um culto que seja, ou uma adoração que seja aceitável, isso significa também, consequentemente, que é possível existir cultos que não são aceitáveis para Deus. A Deus, é verdade ou não? Se Deus diz, olha, eu quero que vocês
cultuem e adorem de maneira aceitável. Isso significa que há cultos que ele não aceita. Há cultos que ele não recebe. Fica comigo, irmãos, já já vocês vão entender o porquê disso tudo. Então, como eu posso provar biblicamente, a princípio, como eu posso provar biblicamente que há cultos que o Senhor não aceita? Eu separei algumas passagens bíblicas para basear, não em argumentos humanos, mas na palavra de Deus, a prova de que Deus às vezes não aceita alguns cultos, por mais bem feitos que eles sejam. Primeiramente, Gênesis 4, de 4 a 7, conta a história do sacrifício oferecido por Abel e por Caim. Às vezes nós corremos o risco de achar que o erro de Caim foi oferecer o fruto da terra. Não foi esse o erro. Não foi esse o erro. E a palavra de Deus diz, versículo 4 diz assim: Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Versículo 5: mas para Caim e para a sua oferta, o Senhor não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Perceba que Deus olhou primeiro para Abel, para depois olhar para a oferta. Deus olhou primeiro para Caim, para depois olhar para a oferta. Vocês estão entendendo? O problema não foi a oferta. Havia alguma coisa de errado no ofertante, não na oferta. E o Senhor disse a Caim: por que tirastes e por que descaiu o teu semblante? Versículo 7 de Gênesis 4. Olha Deus falando a Caim: se fizeres bem, ou se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Deus está falando, o problema não foi a tua oferta, Caim, o problema é você. Se você mudar a tua maneira de ser, se você agir corretamente, a tua oferta vai ser aceita. Deus não falou para Caim da outra oferta, falou: se você agir corretamente, a tua oferta será aceita. Aleluia. Outro texto, Levítico 10, de 1 a 3. Há muitas passagens, eu separei algumas. Em Levítico 10, o versículo 1 ao 3 diz assim: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Há muitas explicações que se procura dar a respeito do que seria esse fogo estranho. Não é ele o problema. Não é ele o problema. O problema é que alguma coisa de errado houve com essa oferta. Eles eram sacerdotes, de linhagem sacerdotal, filhos de Arão. Portanto, tinha todo o direito de oferecer o sacrifício, de oferecer o incenso, de comparecer perante o Senhor. Eles tinham esse direito dado pelo próprio Deus. Porém, de alguma forma, aquilo que eles fizeram não agradou a Deus. Nós não temos a revelação ou a explicação do que foi isso. Por que esse fogo foi chamado de fogo estranho? Nós não sabemos, mas alguma coisa foi apresentado ali. Isso nos mostra que é possível às vezes nós pensarmos que estamos oferecendo algo agradável a Deus e Deus não estar aceitando, porque Ele está olhando que aquilo não é o que Ele tem pedido. Há um outro texto, ele é um pouco longo, Malaquias 1, do verso 6 em diante, diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor
dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Ele está falando aqui com os sacerdotes. Ele está explicando por que ele não aceita e por que ele não está sendo honrado. Eu não estou sendo honrado. Por quê? Porque vocês desprezam o meu nome. Está falando para os sacerdotes. Mas são vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? E aí vem uma descrição que o tempo não me permite ler na totalidade os versículos, mas que os irmãos poderão ler quando ele começa. Vocês trazem comida impura no meu altar, vocês trazem animais cegos para sacrificar, vocês trazem animais aleijados e doentes como oferta. E Deus ainda questiona, leva eles para o governador, porventura o governador vai aceitar? Então Deus estava dizendo, não está sendo dado o culto devido, ou seja, a preparação não está boa. A preparação desta adoração não está sendo da forma adequada. E nós poderíamos citar outros textos, mas vamos deixar com esses por enquanto. Eu acho que está na hora de nós nos preocuparmos com isso. E por que nós precisamos nos preocupar? Porque parece que nós estamos tentando adaptar Deus ao nosso tempo e não levando o povo a ser transformado na semelhança de Cristo. Estamos tentando adaptar Deus à nossa maneira de ver as coisas. Eu não estou dizendo que os nossos cultos não são verdadeiros. Eu não estou dizendo isso. Muito pelo contrário. Nós percebemos, por exemplo, hoje aqui, até do começo e agora, o quanto nós estamos sentindo o gozo do Espírito no nosso coração pelo culto que estamos tendo aqui. Então não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo assim que nós precisamos pensar se os nossos cultos, de uma forma geral, não é esse especificamente, não é a tua igreja especificamente, mas a palavra é muito forte, dizendo, precisamos parar e pensar um pouco a este respeito. Por quê? Porque hoje, para atrair as pessoas, muitos irmãos estão trazendo os costumes do mundo para dentro da igreja. Ao invés do povo se converter a Deus, parece que nós, ou as igrejas, quando eu digo nós, não é eu e você, é a igreja de Cristo, de uma forma geral. Parece que a igreja está, em vez de levar o povo a se quebrantar diante de Deus, parece que as pessoas estão tentando trazer Deus e fazer Deus aceitar as nossas maneiras de adorar. Parece que nós estamos querendo inverter o processo. Porque existem hoje, eu falo sempre isso, igrejas para todos os gostos, né? Existem igrejas, existem tipos de mensagens para todos os gostos. O apóstolo Paulo exortou, através da palavra, o seu discípulo Timóteo, dizendo assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Em outras palavras, que essa repreensão, que esta correção, que esta exortação não seja apenas paciente, mas baseado na palavra. Exortação com paciência, mas com doutrina, baseado na palavra de Deus. Não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu penso, não é a minha visão pastoral que determina o comportamento da igreja, mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E diz, continua Paulo,
Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos, e eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, para as ilusões, para as coisas que não são verdadeiras. O que Paulo está dizendo aqui é que o foco da pregação e o foco do culto pode mudar da adoração a Deus para a satisfação do homem. É possível que o foco do culto esteja se transformando muitas vezes na satisfação do desejo humano. Eu vou fazer assim porque isso agrada o povo. Eu vou pregar dessa maneira porque eles gostam desse tipo de mensagem. Nós vamos fazer a nossa adoração assim porque é isso que traz gente para a igreja. Então nós estamos mudando o foco do culto. Não é errado nós fazermos coisas bonitas e boas e apresentar o melhor, não é isso. Vocês têm que me entender. Mas o foco não pode ser mudado. Isso se chama em filosofia hedonista. O que quer dizer hedonismo? Hedonismo é buscar o prazer pessoal, o prazer próprio. É buscar o prazer próprio. Então, a filosofia hedonista, ela permite que a preocupação maior seja do homem. Seja satisfazer a vontade do homem, satisfazer o prazer do ser humano. Essa recomendação de Paulo nos mostra que quando o amor à sã doutrina, porque Paulo falou, exorta com paciência, mas com doutrina. Então mostra que quando o amor à sã doutrina começa a esfriar, a frieza espiritual começa a dominar o coração das pessoas. Se a minha mensagem e a minha preocupação não for baseada na minha paixão pela palavra, e em pregar a palavra e falar aquilo que a palavra revela, eu corro o risco de fazer com que a frieza espiritual entre no coração das minhas ovelhas. É isso que nós estamos falando aqui. Observa no versículo 3, desse texto que lemos, que a concupiscência toma o controle das pessoas quando a sã doutrina é rejeitada. Quando a lascívia passa a controlar a vida das pessoas, o pecado entra na sua vida, e quando a pessoa afasta-se da sã doutrina, volta-se para o mundo e para a contemporização com o mundo, ou seja, volta para o mundo e contemporiza, passa a se relacionar com o mundo, e um dos frutos disso é a frieza do coração. Isso está acontecendo em muitas igrejas, irmãos. Isso é um mal dos nossos tempos. E a questão aqui não é se nós estamos fazendo isso. A questão aqui é que nós não podemos cair nessa armadilha. A questão aqui é que nós precisamos ser despertados para isso e começar a nos prepararmos para o culto de uma maneira diferente. Porque os tempos mudaram, os costumes mudaram, a sociedade mudou, mas a porta continua estreita. A porta continua estreita, meus irmãos. Aleluia. E no sonho que Deus me deu, me chamou a atenção um detalhe, que foi o fato da igreja não ter se reunido no templo. O povo foi para o templo, mas eles tiveram que... Não é aqui, vai ser lá no campo. Vai ser lá no campo. E eu fiquei, Senhor, mas por que isso? O que isso tem a ver com o que o Senhor está falando? E eu creio que o Espírito Santo me trouxe revelação, porque quando as pessoas foram levadas para o campo, aquela formalidade do templo foi quebrada. É como se Deus falasse: tira o templo, tira as mídias, tira o microfone, tira o telão, tira tudo isso. Como vai ser o teu culto sem isso? Se o teu culto depende disso,
Se é isso que traz alegria, se não for assim você não se emociona, se não for assim você não se alegra. Sabe, irmãos, eu entendi perfeitamente o que Deus estava falando. Não está falando contra templos aqui. Ele está falando assim: se a minha adoração depende dos recursos e do local, então não é adoração. Vai lá para o campo, lá não tem mídia, lá não tem microfone, lá não tem instrumento elétrico, lá não tem data show, lá não tem nada disso. Você consegue adorar do mesmo jeito? Você consegue adorar da mesma maneira? É essa a questão, aleluia. Sem a estrutura do templo, a adoração ia ser diferente. Nós estamos falando aqui de que nós achamos às vezes que adoramos a Deus, que nós honramos a Deus, que nós prestamos culto a Deus, sabe? Mas às vezes é só algumas horas por semana, quando nós estamos na igreja. Ele está falando: se você depende do templo para adorar, você não é adorador. Vocês entendem da mesma maneira que eu? Quando nós começamos a achar que Deus se agradou dos nossos cultos, porque nós achamos que foi um bom culto, nós estamos diminuindo Deus, fazendo ficar do tamanho da nossa maneira de pensar. Eu gostei do culto, então Deus gostou também. Como ter certeza disso? A gente está fazendo Deus ficar menor e colocando dentro do caixote da nossa imaginação, da nossa capacidade de perceber. Quando nós achamos que Deus gosta do que nós gostamos, nós estamos invertendo, porque a verdade é assim: nós somos chamados para gostar do que Deus gosta. Nós somos chamados para gostar do que Deus gosta. E alguém fala: não, pastor, mas eu sinto no meu coração que Deus está aceitando o culto. Quem falou que o teu coração é confiável? A palavra de Deus diz que o meu coração é terrivelmente perverso. E às vezes eu acho que, nossa, sabe... Então eu volto às perguntas do início: como podemos ter certeza de que Deus tem se agradado dos nossos cultos? Será que realmente Ele tem aceitado a nossa adoração? Como que eu posso saber isso? E isso também, naquela madrugada, Deus mostrou para mim. É extraordinário. Eu fico assim, às vezes, tão extasiado com a forma como Deus age, porque Ele não somente trouxe o sonho, trouxe a revelação do sonho e trouxe os textos bíblicos. E naquela madrugada, sabe, o Espírito foi lembrando: lembra disso, lembra daquilo, lembra daquilo, lembra daquilo. E aquilo foi vindo no meu coração. E quando eu fazia minhas as perguntas do sonho, falei: Senhor, como saber se o Senhor gosta? O Senhor me leva a textos bíblicos. E o primeiro deles está em 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 3. Todos vocês conhecem, talvez até de cor. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 1 ao 3, diz assim: e acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvavam-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre.
atenção numa coisa. Na minha Bíblia, com certeza na sua também, os textos bíblicos estão ali colocados, os versículos, às vezes os capítulos. E quem organizou ali o livro, colocou comentários ali, títulos. Então, por exemplo, tem salmo, tem um título do salmo ali que alguém colocou. Aquilo não é revelação, aquilo não é versículo, aquilo não é versículo, não é texto bíblico. E quando ele coloca, ele não está mudando a palavra. Ele está dizendo apenas aquilo que Deus está revelando para ele sobre aquele texto. E na minha Bíblia, esse texto aqui de 2 Crônicas diz assim: o fogo e a glória de Deus são sinais da sua aprovação. Eu repito, não é um versículo novo, não é uma alteração bíblica, não é uma revelação de quem estava compilando o texto, recebeu esse discernimento, essa revelação, que o fogo e a glória de Deus foram os sinais da aprovação de Deus para aquele culto. Que culto? O culto de inauguração do templo. Porque Deus recebeu o sacrifício, Deus recebeu a oração, Deus recebeu o culto, e a glória do Senhor encheu a casa. Queridos, o nosso Deus é um Deus que se manifesta. E se não está se manifestando, o nosso Deus é um Deus que quer se manifestar. Ele quer se manifestar, aleluia. O nosso Deus deseja se manifestar em nosso meio. Aleluia. Se quisermos saber como agradar a Deus com os nossos cultos e ver a manifestação da sua glória, precisamos ler e aplicar o que está escrito no Salmo 15, que diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. Se quisermos saber como agradar a Deus com os nossos cultos e com a nossa adoração e ver a manifestação da sua glória, precisamos ler e aplicar o que está escrito no Salmo 24, que diz assim: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas, coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Olha o que diz: é assim que cultua quem realmente busca o Senhor. É desse jeito aqui. São assim, total é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Estou usando a NVI aqui. Aleluia. Se quisermos saber como agradar a Deus com os nossos cultos e ver a manifestação da sua glória, precisamos ler e aplicar o que está escrito no Salmo 50. Eu não vou ler o Salmo todo não, porque é longo. Na verdade são 15 versículos. Mas depois você leia Salmo 50. Se você quiser saber como devemos adorar a Deus. Mas eu posso destacar algumas coisas. Versículo 3 do Salmo 50 assim: o nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntem-se os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. E os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz.
Versículo 14, ele diz assim: oferece a Deus em sacrifício a tua gratidão, cumpra os teus votos para com o Altíssimo, e clama a mim no dia da angústia, e eu o livrarei e você me honrará. Queridos, se nós quisermos saber como agradar a Deus com os nossos cultos e ver a manifestação da glória de Deus, eu estou terminando, viu? Precisamos aplicar o que está escrito em 1 Coríntios 14, 23 a 26, que diz assim: se pois toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. E portanto os segredos do seu coração ficam manifestos. E assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Paulo está dizendo assim: o culto que agrada a Deus, ele precisa ter uma manifestação do Espírito. Paulo não está falando contra línguas estranhas. Porque a língua estranha edifica quem fala. Ele está falando da profecia, porque a profecia edifica quem ouve. Não é isso? A profecia alcança quem ouve. A língua edifica a minha vida. Nem o meu entendimento é edificado com a língua, a não ser que haja interpretação. Paulo está dizendo assim: numa igreja, num culto onde o Espírito Santo tem liberdade para agir, ele vai fazer com que as manifestações dos dons causem um impacto na vida das pessoas, particularmente na vida das pessoas que não conhecem a Deus, os indoutos, que diz aqui o texto. E essa pessoa vai cair com o rosto em terra, vai reconhecer os seus pecados, e quando sair de lá, vai sair contando para todo mundo que Deus está naquele lugar. Aleluia. Sabe, hoje parece que mudou a visão, porque as pessoas vão na igreja para receber. Eu vou cultuar o Senhor, vai lá e só pede e só espera receber alguma coisa. Eu quero que Deus fale comigo, eu quero que Deus resolva o meu problema, eu quero que Deus atenda a minha necessidade, eu quero que Deus faça alguma coisa nova, mas culto nunca foi receber, culto sempre foi dar. Culto é dar, culto não é receber. Se pela misericórdia dele, ele conceder cura, libertação, milagres, é graça de Deus. Mas culto é dar, é oferecer a ele. Glória a Deus. Aleluia. Conversa, uso de celular, visita na rede social no meio do culto, cada vez mais frequente isso. As mensagens geralmente são ungidas, mas a postura do povo não cria um ambiente adequado para o Espírito Santo agir. Porque nós sabemos que ele está lá, porque é até promessa dele. Eu não tenho dúvida nenhuma, não importa qual foi o culto que Deus esteve presente, eu não tenho dúvida da sua presença. O problema não é se Deus está lá, o problema é se Deus encontra espaço para manifestar a presença. Deus está aqui nesse momento, amém? O grande problema não é esse. O problema é se ele vai encontrar espaço para trabalhar. Ele vai encontrar espaço para manifestar a sua glória. Aleluia. Queridos, eu quero encerrar. Precisamos voltar à essência da palavra e entender que o culto essencialmente bíblico só vai acontecer quando o povo que Deus escolher prestar um culto de adoração. Precisamos entender que cultuar a Deus é se relacionar com Ele.
Nossos cultos precisam ser verdadeiros encontros entre Deus e o seu povo. Tudo que acontecer no culto tem que ter esse objetivo. O ministério de louvor tem que se preparar com esse objetivo. Os que estão cuidando da ordem do culto, seja na portaria, seja no serviço do templo, tem que estar preparado com esse propósito. Você tem que tocar durante a mensagem com esse propósito, com o espírito ligado com o trono de Deus. Senhor, que esse meu tocar aqui seja algo que toque corações. Porque a Bíblia diz que quando Asaf tocava na sua harpa, ele profetizava tocando. Ou seja, não é que ele ficava falando em profecia, não, é que a unção que havia no tocar levava a Deus chegar ao coração das pessoas. Nós precisamos pregar com esse objetivo também, pastores. Sabe, eu não tenho que preocupar se a minha mensagem é bonita, se ela é perfeita teologicamente falando, ou se eu vou pregar melhor que o outro. É claro que eu vou pregar da melhor maneira possível, mas com um propósito definido. O nome do Senhor tem que ser glorificado. Irmãos, eu nunca ia pensar nessa mensagem. Já preguei alguma coisa parecida com isso algumas vezes, sempre me preocupando com... Mas eu nunca ia pensar em pregar desse jeito, se não fosse Deus que tivesse revelado. Quando Deus usou Ezequiel no capítulo 43 do seu livro, falando sobre restauração do templo e do culto, versículo 12 do capítulo 43 de Ezequiel, diz assim: esta é a lei da casa. Ele está falando do templo e da adoração. Ele está falando do templo, disso aqui, ó. Está falando disso aqui. Esta é a lei, tem uma lei para esse templo aqui, de Deus. Esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. Santidade. Qual é a lei da casa, pastor? Santidade. Tudo tem que ser santíssimo. O ambiente. Por que a pessoa entra, em vez de orar, fica conversando e até fica chateado talvez, porque o pastor começou o culto, ele não pode completar o assunto. Vai falar com Deus. Vamos voltar a orientar as nossas ovelhas a dobrar joelho antes do culto. Vamos voltar, vamos ensinar nossas ovelhas a ficar em adoração antes do culto começar. Vamos ensinar eles. Porque é claro que não vai haver o derramar da glória e do fogo como foi lá no templo de Salomão em todos os cultos. É claro que não será, mas a manifestação da presença tem que ter em todos os cultos. Os milagres vão acontecer, não é porque o povo veio para pedir, é porque Deus está presente. E quando Deus está presente, milagre acontece. Sabe por que não tem mais milagre na igreja? Deus não está podendo se manifestar. Eu tenho que pregar o que Deus mandou pregar. Se nós não entendermos isso, se nós não entendermos esse modelo de adoração e de culto e que Deus quer que nós aprendamos e nós voltemos, e se nós não sentirmos a necessidade disso, Deus não vai continuar com o seu propósito, com o seu plano a respeito da nossa igreja. Há um versículo da Bíblia que diz assim: Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Eu vim na igreja para ouvir Deus falar. O que eu vou falar é em resposta a Ele. Eu vou adorar, como és lindo, como és maravilhoso. Eu me humilho aos teus pés, eu reconheço os meus pecados. Essa é a conversa que eu tenho que ter, em resposta à sublimidade da grandeza de Deus. Às vezes nós estamos confundindo emoção com manifestação. Nós saímos da igreja emocionados, mas no dia seguinte aquilo já acabou. No dia seguinte nós estamos novamente como estávamos antes.
Foi só o momento do culto. Foi só o momento do louvor. Foi só a grandiosidade da palavra. Mas aquilo não cria raízes no nosso coração. Aquilo não cria frutos, não dá frutos na nossa vida. Então, a palavra de Deus, a palavra que Deus me deu, é assim: você quer que os cultos da tua igreja comecem a ser diferentes? Vamos aplicar o que está escrito na palavra de Deus em 1 Timóteo 1,17. Ora, põe aqui por favor, 1 Timóteo 1,17. Leiam comigo, leiam junto comigo, 1, 2 e... Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. É Ele, é para Ele, é dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome dele. Engrandecido seja o nome dele. Aleluia. Aleluia. Que esta palavra, que não é minha, mas é de Deus, que não foi gerada pela minha mente, mas foi gerada por Deus no meu coração, e que eu agora procurei transmitir a vocês, sejam um estímulo para que a partir de hoje nossos cultos venham a ser diferentes. Conversem com a sua liderança, conversem com os ministérios, ministrem essa palavra, falem sobre isso com eles, e vocês vão perceber que coisas tremendas começarão a acontecer nos nossos cultos. Às vezes é tão difícil ganhar uma alma para Jesus. Às vezes é tão difícil ganhar alguém para o Senhor. Mas vai se cumprir, se nós fizermos isso, vai se cumprir aquilo que disse a palavra. O indulto vai entrar, vai ser marcado, vai ser impactado pela presença do Espírito Santo, e vai sair daí contando para os outros que Deus está nesse lugar. Que esse seja o nome pelo qual a Igreja Unida realmente seja conhecida. A igreja onde Deus está, a igreja onde Deus se manifesta, a igreja onde Deus fala. Aleluia. Tem igrejas aí pentecostais, de raiz pentecostal, que hoje nos cultos nem glória a Deus, nem aleluia mais são dados. O formalismo de novo está tomando conta dos cultos. E quando eles frequentam um dos nossos cultos, diz: a Igreja Unida está procurando manter as raízes do avivamento. Isso não é mérito nosso, porque esse mesmo plano que Deus tem aqui, Deus tem lá também. O mesmo Deus que fala aqui quer falar também ali. O mesmo Deus que se manifesta aqui quer se manifestar lá também. Aleluia. E Ele vai fazer isso através da nossa obra, da nossa vida, da nossa administração, da nossa entrega, do nosso derramar de vida na presença de Deus. Pai eterno, eu te louvo. Oh Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor ainda fala. Muito obrigado porque o Senhor ainda fala. Aleluia. Muito obrigado porque o Senhor ainda se manifesta. Muito obrigado porque o Senhor ainda quer continuar se manifestando. O Senhor não nos abandonou, o Senhor não abriu mão de nós, o Senhor não abriu mão da Igreja Unida, o Senhor não abriu mão do nosso ministério, o Senhor não abriu mão do nosso sacerdócio. Ó Deus, a nossa chamada ainda está de pé. Ó Deus, o nosso compromisso ainda está de pé. Aleluia, aleluia. Senhor Deus, que o vento do Espírito sopre veementemente sobre nós. Ressuscita, Senhor, a igreja que está morrendo.
Ressuscita os ossos secos que às vezes estão dentro dos nossos púlpitos. Ressuscita, Senhor Deus, os vasos. Restaura os vasos que já se quebraram há tanto tempo. Nas tuas mãos, Senhor, faz vaso novo de cada um de nós e enche das coisas preciosas do céu. Aleluia. Nós entregamos a Ti, Senhor, esta manhã, esse culto e a nossa adoração. Oh Deus, o coração ardendo, o coração queimando, oh Deus, de alegria e da Tua presença. Muito obrigado, Senhor. Leva-nos na Tua paz, leva-nos, Senhor Deus, debaixo das Tuas mãos e dá-nos um final de semana poderoso em cada igreja, em cada culto. Entregamos mais uma vez em Tuas mãos a nossa festividade. O Senhor nos trouxe até aqui e nos ajudou. Pai, que se cumpra, Senhor, a Tua palavra. Ó Deus, que é tema da nossa festa. A glória da última casa será maior do que a da primeira. Que nós venhamos a viver aquilo que nunca vivemos antes. Que venhamos a experimentar aquilo que nunca experimentamos antes, ó Pai. Que se cumpra a Tua palavra que diz que o olho não viu, o ouvido não viu, nem sequer subiu ao coração do homem as coisas que o Senhor preparou para aqueles que Te buscam, para aqueles que Te amam, para aqueles que Te servem, Senhor. Que se cumpra a Tua palavra na vida de cada um aqui, Pai. Ó Deus, eu oro e intercedo pelos pastores, pelos dirigentes de igreja, pelas pastoras, líderes, ó Deus amado, pelos presbíteros, por todos os obreiros que aqui estão, aqueles que estão e estarão ainda nos acompanhando pela mídia social. Que a Tua bênção repouse sobre cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus.